Graça e paz, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por, por esta oportunidade de estarmos aqui novamente e darmos continuidade à leitura, à meditação do livro de Provérbios. Concluímos no nosso último encontro, o capítulo 5, e hoje é capítulo 6. Capítulo 6 de Provérbios, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor para você e para mim. Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro e se te empenhastes ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às suas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Esses 5 primeiros versículos de Provérbios, capítulo 6, são os versículos da nossa meditação. Então ele está dizendo aqui, filho meu, não seja fiador. Ele já está partindo do princípio, né, de uma possibilidade. Se aconteceu. Se não aconteceu, ouça, seja prudente, preste atenção. Mas se já aconteceu, se você ficou como fiador do teu companheiro, do teu próximo, do teu amigo, do teu irmão, do teu parente, e você se empenhou ao estranho, e se te empenhaste ao estranho, você deu a tua palavra, você assumiu um compromisso ao estranho, em prol do teu amigo. Você está enredado, você está preso com a tua palavra, com o que diz os teus lábios, você se comprometeu. Você deu sua palavra. Estás preso com as palavras da tua boca. Até aqui por enquanto, os 2 primeiros versículos. Veja bem, ele não está proibindo ninguém de ser fiador do seu companheiro, do seu amigo, do seu parente, do seu filho, do seu irmão. É uma palavra de prudência. Não há proibição aqui. Há uma palavra de instrução. Se aconteceu, olha, se não aconteceu, pense bem. Por quê, queridos? Vejam, é muito conveniente, isso é comum aos seres humanos, quando a palavra que nós ouvimos nos convém, nós seguimos ao pé da letra, sem pôr e sem tirar nada. Mas, quando não é algo que nos convém, não é bem assim, veja bem, né? Fingimos que não entendemos. Mas vamos compreender o que a palavra de Deus está falando, o que ela está nos orientando, porque aqui fala de fiador. Isso não diz respeito, preste atenção, não diz respeito somente a dinheiro, né? Aquele típico, tradicional, né? Fiador, quando uma pessoa assume uma prestação, um aluguel, a prestação da compra de um imóvel, um empréstimo bancário, coisas do tipo. E essa pessoa ou não tem renda suficiente,
para se livrar da necessidade do fiador, ou, em alguns casos, como hoje em dia, essa pessoa não tem crédito, como dizem, não tem crédito na praça. Por algum problema, o CPF está suspenso, o nome está sujo, e essa pessoa não tem crédito. Então ela recorre, né, a um familiar, a um parente, a um amigo, e pede um socorro. E muitas vezes, no desejo de ajudar, de fazer uma boa ação, entendemos a necessidade do outro, nós nos comprometemos. Veja, a palavra de Deus, ela nos orienta também a sermos generosos, a não virarmos as costas para o nosso próximo, nas suas necessidades. Nos ensina a ajudar, a contribuir, a colaborar, a suprir as necessidades do nosso próximo, de sermos generosos. Se está em nosso poder ajudar, devemos ajudar, mas sem nos comprometer. Veja bem, quando assumimos um compromisso financeiro, uma responsabilidade, assumimos essa posição de fiador, de alguém que está comprando algo, alugando um imóvel, assumindo uma prestação, se acontecer dessa pessoa, desse seu companheiro, desse seu amigo, desse seu parente, filho, irmão, seja quem for, não conseguir honrar os compromissos, você, que é o fiador, vai ter que fazê-lo. Você terá condições de fazer isso? Vai te fazer falta? Você e sua família vão passar necessidades? Então, cuidado. Agora, se algo que não, se acontecer desse meu amigo, parente ou familiar não conseguir, por alguma razão, ficou desempregado, ficou doente, teve uma necessidade de emergência, e ele não conseguir cumprir, eu assumo. E esse dinheiro, esse compromisso, não vai me fazer falta. Eu não vou passar necessidades por isso. Eu vou ter como assumir. É uma outra situação que precisa também ser avaliada com muita calma. Então, se é algo que você vai poder assumir, caso o seu companheiro não consiga honrar com o seu compromisso, sem comprometer a sua renda pessoal e a da sua família, as necessidades da sua família, você vai poder cobrir e cumprir com os seus deveres pessoais, com as suas responsabilidades pessoais, com as suas necessidades pessoais, aí é uma decisão que você pode tomar. Caso contrário, se é um valor que se o teu companheiro não conseguir cumprir, e aí você ter que assumir aquilo ali, e vai te trazer prejuízos a você e a sua família, não faça. Por mais que você queira ajudar, por mais que a outra pessoa precise de fato, não faça, não se comprometa, não assuma essa responsabilidade, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Quem pode te garantir que a outra pessoa vai honrar? Pode ser a pessoa honesta, íntegra, mas acidentes acontecem. A pessoa está empregada hoje, amanhã não está. Ela tem saúde hoje, amanhã não. E aí? Você vai poder assumir essa responsabilidade? Se isso acontecer, sem trazer prejuízos à sua renda pessoal e da sua família?
a sua família não vai passar necessidade por causa disso, então fica a teu critério. Agora, avalie bem, pense bem, por que a pessoa está nessa necessidade? Por que ela está com o CPF dela suspenso, está com o nome sujo? Por quê? Como que essa pessoa vive? É uma pessoa que está passando por um momento de necessidade que aconteceu, ou ela está na crise por falta de controle das suas finanças, dos seus recursos? É uma pessoa esbanjadora? É uma pessoa que tem por hábito gastar mais do que ganha? Então, cuidado. Nesse caso, mesmo que você possa ajudar, a palavra de Deus nos aconselha a não ajudar. Porque quando fazemos isso, quando ajudamos o imprudente, ele vai continuar imprudente, ele não vai aprender a lição. Ajudemos com o básico, com aquilo que é essencialmente necessário. Nós não vamos negar alimento para uma pessoa no momento da necessidade, ou uma medicação, coisas do tipo. Mas temos que ter muita sabedoria em a quem ajudar, quando dizer sim, quando dizer não. Então cabe a reflexão, cabe a meditação. Agora ele está dizendo, se ficastes por fiador, talvez essa mensagem chegue a você e você já assumiu esse compromisso. O que ele diz? Você está enredado com o que diz os teus lábios, estás preso com as tuas palavras. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Você está na mão do teu companheiro. Você é fiador dele, ele está na tua mão. Se ele resolver, se ele decidir, quer saber? Não vou pagar mais nada. Porque eu tenho fiador, eu não pagando, o fiador vai pagar no meu lugar. Você está na mão dele. Caiu na mão dele. Por causa das tuas palavras, por causa daquilo que dizem os teus lábios. Então, livra-te. Vai, prostra-te, importuna o teu companheiro, não dê sono aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras. Livra-te desse compromisso que você assumiu. O melhor é não assumir. Mas se você já assumiu, faça de tudo para se livrar disso o quanto antes. Isso falando de assuntos financeiros. Hoje, quantos idosos estão com a sua pensão, estão com a sua aposentadoria comprometida com financiamentos que fizeram para ajudar os filhos, as filhas. E aí faz um empréstimo, entrega o dinheiro desse empréstimo na mão dos filhos, os filhos gastam dinheiro e a pessoa, o aposentado, o pensionista que já ganha pouco, vai ganhar menos ainda, porque ele vai receber a sua aposentadoria, a sua pensão, com descontos de empréstimos que ele não fez para si, fez para ajudar outros. Cuidado. Não deixe que o seu desejo de ajudar, de fazer o bem, de ser uma pessoa boa, é uma tentação, né? Queremos fazer o bem e sermos pessoas boas. Devemos fazer o bem. Devemos ser boas pessoas. Mas cuidado, não se comprometa. Não vá além daquilo, não faça além do que você pode fazer. E depois passar necessidade. É um conselho, uma orientação da palavra de Deus. Quantas pessoas hoje estão passando por necessidades porque foram ajudar, estenderam a mão e depois o seu companheiro, seu parente, o seu familiar que foi ajudado
vira as costas, some, desaparece, e você fica com o prejuízo. Mas há outras formas também de nos enredarmos com as palavras dos nossos lábios, com as palavras da nossa boca. Sabe aquela história de eu coloco minha mão no fogo por fulano? É muito sério nós indicarmos alguém, por exemplo, para uma vaga de emprego. A pessoa está necessitada. Você conhece essa pessoa, mas não como um profissional. Como que ela trabalha? Se é um bom funcionário ou não. E aí você quer ajudar. Junto o útil ao agradável. Tem uma vaga de emprego, aquela pessoa está precisando de um trabalhador, e você conhece uma pessoa desempregada, que preenche os requisitos ali daquela vaga. Mas você não a conhece como funcionário, como empregado, se ele é um bom ou mau funcionário. Aí você indica, poxa, eu conheço uma pessoa e tal, e você tece elogios a essa pessoa, e você indica essa pessoa para essa vaga de emprego. E depois essa pessoa não atende às expectativas. Quem vai ficar mal nessa história? Você. Vai ficar mal pelo que você disse, pelo que você falou. Você pode sim indicar uma pessoa, desde que você conheça o comportamento, a atitude, a mentalidade dessa pessoa como empregado, como funcionário. Isso serve para tudo. Você indicar um produto que você não conhece. Você indicar um trabalhador, um pedreiro, um eletricista, um pintor, um mecânico. Quando você indica alguém e essa pessoa faz um mau serviço, ou por incompetência, ou por descaso, quem está se comprometendo é você. Cuidado. Nós, cristãos, temos um nome a zelar. Precisamos ter cuidado com isso, para não perdermos a confiança do outro. Talvez você... Eu já fiz isso, já indiquei pessoas, um pedreiro para um amigo, achando que essa pessoa ia fazer um bom trabalho, que era uma pessoa honesta, e depois eu descobri que não era. E eu pensei, bom, é um irmão da igreja, então você pode confiar. Eu fui inocente, nessa época eu não tinha experiência, não tinha vivência, eu olhava os irmãos da igreja todos como pessoas corretas, honestas. E, infelizmente, para nossa vergonha, não é verdade. Eu era uma pessoa inexperiente. Hoje, com a experiência que eu tenho, com o conhecimento da palavra de Deus, com a vivência, eu sei que isso não é verdade, que nós temos que ter muito cuidado. Então tenha cuidado. Antes de você ser fiador de alguém na área financeira ou como indicar essa pessoa, falar bem dessa pessoa, a respeito de uma porta de emprego ou coisas do tipo. Um amigo, um irmão, ele é um amigo do trabalho e também irmão em Cristo, indicaram para ele uma pessoa para trabalhar na sua casa, para cuidar da sua mãe idosa. E essa pessoa agiu com desonestidade. E a pessoa que indicou essa mulher, como é que ficou? Ficou mal. Temos que ter muito cuidado. Hoje eu tenho muito cuidado. Até
de quando alguém, né, pergunta, alguém que não mora na proximidade da igreja onde eu congrego, mora distante. Eu não indico igreja, não. Ah, vai para a igreja, tal igreja, vai para tal igreja. Então, eu não indico igreja, que eu não conheço. Eu não conheço o pastor, eu não conheço a liderança, eu não conheço a visão daquela igreja. Eu não indico igreja. Eu falo de Jesus, eu falo de Bíblia, eu compartilho da palavra de Deus, eu oriento. Procure uma igreja próxima da sua casa, comece a frequentar o culto, ouvir o que é dito, confira com a palavra, se está de acordo ou não. Precisando, converse comigo, compartilhe comigo o que você tem ouvido, o que lá está sendo ensinado. E aí eu vou poder dizer, palavra boa, gostei, é um pastor sábio, que trabalha dentro da palavra de Deus, das Escrituras. Ou não, eu vou poder dizer, não, meu irmão, isso aí não é assim não. Melhor procurar outro lugar. Mas indicar só se eu conhecer a liderança daquela igreja. Se eu conhecer aquele pastor. Independente da denominação. Eu tenho que conhecer para indicar. Porque quando eu indico uma igreja para uma pessoa, eu estou sendo fiador daquela igreja, que eu não conheço. E aí a pessoa vai confiar na minha palavra, vai congregar naquela igreja, vai aprender coisas erradas, e depois eu vou ficar mal. E o evangelho também, para aquela pessoa que está sendo, né, conduzida aos braços de Jesus, ela vai se sentir traída, enganada, ludibriada. Então, na tentativa de querer ajudar, eu acabo prejudicando. Eu não participo mais de eventos dos quais eu não acredito, nos quais eu discordo. Não, isso aí está errado. Eu não participo, porque eu participar de eventos que não estão de acordo com a palavra de Deus, eu estou dando o meu aval, eu estou concordando. A minha simples presença ali, que não é simples, a minha presença ali, ainda que eu não fale nada, ainda que eu não diga nada, ainda que eu não participe, mas só o fato de eu estar presente, as pessoas vão dizer assim, o pastor Vladimir está ali, então está certo, aquilo que está acontecendo ali está certo. Não. Se eu não concordo, não conte comigo. Está sendo radical. Não. Eu não vou ser fiador do erro. Eu não vou dar aval ao erro. Não vou. Não vou me comprometer. Porque com isso, as pessoas, se eu frequento um lugar que eu não deveria frequentar, eu estou induzindo, né, meus filhos, né, digamos, pequenos, dizer, não, se papai está ali é porque é bom. Não, se o pastor Vladimir está ali é porque está certo. Não vou. Como no carnaval desse ano, nós vimos alguém na inauguração, lá nas vésperas da inauguração do desfile da escola de samba, alguém que se diz pastor orando pelo evento do carnaval. Jamais. Ele está sendo fiador daquilo ali. Ele está sendo fiador das coisas que acontecem ali. Está concordando. Quando um cristão, um pastor, um líder é convidado a participar de um ato ecumênico, onde tem lideranças de várias religiões, e ele aceita, ele vai, ele está concordando com aquilo ali. Ele está concordando com a frase que diz que todos os caminhos levam a Deus. O importante é você ser uma boa pessoa, o importante é você ter fé, o importante é você crer em Deus. Mas em que Deus? Em que Deus? Então, quando nós nos tornamos fiadores, seja como for, estamos nos enredando com aquilo que dizem os nossos lábios, nossas palavras.
Não, meu irmão, eu estou contigo. O que deve é. Opa, estou me comprometendo. Não, eu estou contigo enquanto você estiver no caminho certo, eu estou contigo. A partir do momento que você se desviar, sinto muito. Olha, por aí eu não vou. Aconselho você não ir. Mas se você insiste e quer ir, quer fazer isso aí, pode fazer. Mas faça sozinho. Não conte comigo. Eu não vou ser fiador dessa ideia. Eu não vou ser fiador disso. Mas se você caiu, filho, livra-te disso logo. Livra-te, como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Prudência. Ficamos por aqui. Voltamos no próximo vídeo. Capítulo 6, versículo 6. Mas por hoje, ficamos com os 5 primeiros versículos do capítulo 6 de Provérbios. Lembrando, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Comente. Fale alguma coisa. O que falou? O que faltou? Comente aí e diga, isso já aconteceu comigo. É verdade. Eu concordo. Ou eu discordo. Não podemos ser tão radicais. Comente. Eu quero saber como que você está recebendo essas mensagens. Se estão te ajudando, se não estão te ajudando, se você está concordando, se você gostou, se você não gostou, por favor, comente. E se esse canal, de alguma forma, na simplicidade da leitura, da meditação, da nossa conversa, está te ajudando e você crê que ele pode alcançar outras pessoas e ajudar outras pessoas, compartilhe um ou outro vídeo para essa pessoa que você acha que precisa ouvir essa palavra ou qualquer outra. E se você tem acompanhado, se você gostou do conteúdo, se inscreva também no canal, porque todas as vezes que nós colocarmos um vídeo, você vai ser comunicado. Amém? Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus Cristo. Amém.